Fala pessoal, voltamos aqui mais uma vez. Eu, João Paulo Betatti, Gabriel Calorindo, Mariana Sivinski. Sivinski, agora que eu vi, Sivinski é irmã da Ana Sivinski, né? Sivinski. Laís, Isis Valverde, Júlia Rosa, Júlia Lima, Matheus Eduardo e eu que vos falo, Henrique Girardi. Eu gostei, Matheus, que tu compartilhou a tela direto do Ed. Vou fazer a mesma coisa que tu. Que vergonha. Não, mas eu gostei porque é bem prático para nós que temos que montar. É que nesse dia travou tudo meu, minha apresentação lá, daí deu ruim, daí eu fui pra aí. Não, mas eu achei Mas é legal. mais fácil mesmo. Eu vou me pinar aqui, ó. Fixar. Não sei se vai aparecer para vocês fixado. Que daí. Talvez fique melhor. Aí tem que botar carregar no celular, senão vocês vão ficar sem câmera. Deu. Então tá, vamos começar. É um pouco de contexto, tá, pessoal? O Evangelho de João, ele foi escrito, está lá no capítulo 20, foi escrito com a finalidade de registrar, né, sinais para que a gente creia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo nele a gente tenha a vida eterna. Isso está no capítulo 20, tá? É o objetivo da escrita do Evangelho de João. O próprio João deixou isso escrito para nós. A gente viu que o começo do livro de João a gente chama de, ali pelo menos na Bíblia de Estudo NA, né, prólogo, que é o começo, a introdução, fala sobre o Verbo encarnado, capítulo 1. Já no capítulo 2, começa uma série de sinais que Jesus fez. E hoje, no capítulo 12, é o final desses sinais. A gente vai ver que na semana, sem ser semana que vem na outra, quando a gente entrar no capítulo 13, vai ser uma conversa de Jesus com os seus discípulos. A gente está vendo que do capítulo 2 até agora o 12 são coisas públicas, sinais públicos de Jesus, tá? Então a gente vai vendo aqui, resumidamente, cada capítulo. Para você que chegou de paraquedas aqui, não perder nada. Então a gente viu José o Verbo encarnar no capítulo 1, bem rápido, tá? No capítulo 2 a gente viu a purificação do templo, quando Jesus entra lá, vira as mesas, e o milagre da transformação da água em vinho, no casamento. Tudo manifestações públicas, né? No capítulo 3 a gente viu Jesus conversando com Nicodemos, no capítulo 4 Jesus conversando com a mulher samaritana no poço, no 5 a gente viu Jesus defendendo a sua divindade, no capítulo 5, no capítulo 6, alguns chamam o capítulo 5 de Sermão do Monte de João, né? No capítulo 6, a multiplicação de pães, Jesus andando sobre as águas. No capítulo 7, a festa dos tabernáculos, Jesus no templo, Jesus sendo o templo, a fonte da água, aquele que quiser vir até mim, beba, né? Se quiser beber, vem até mim. No capítulo 8, a gente viu Jesus sendo como a luz do mundo e não só a luz de Jerusalém, que era uma coisa que tinha na época na cabeça do judeu. No 9, sendo de novo a luz do mundo, trazendo vista aos cegos. Uma coisa interessante é essa questão da luz e das trevas, né? Jesus sendo a luz e nós estando em trevas, somos muitas vezes envolvidos pelas trevas e amamos mais as trevas do que a luz. Isso a gente viu no capítulo 1, e hoje a gente vai ver de novo no capítulo 12, tá? João pegou esse tema da luz e usou ele fortemente para falar de Jesus, que era coisas que Jesus falava também, né? No capítulo 10, Jesus, o bom pastor. No capítulo 11, a gente vê a morte de Lázaro e a ressurreição, né? A glória de Deus. Você verá a glória de Deus, Jesus falou para a irmã de Lázaro. E no capítulo 12, a gente viu agora que com Mateus e com Madeira, o Lázaro já ressurreto, conversando ali, interagindo com Jesus e servindo como um sinal muito forte, né? O final dos sinais, né? O fechamento da parte dos sinais que João deixou registrado, como aquilo que, tipo assim, o ato incontestável, né? O grande fechamento. Tanto é que até tem uma parte ali que o Madeira leu para a gente, que fala que os gregos ficaram interessados, como se fosse, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, ou os gentios, né? Os gregos, aquele fechamento do livro, da primeira parte do livro de João, com essa manifestação da ressurreição de Lázaro, que deve ter assustado geral, né? Esse sinal. Então, vamos lá, a gente vai continuar a leitura do capítulo 12. No capítulo 12, especificamente, a gente viu Jesus com seus amigos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A gente viu essa questão dos gregos, né, que eles queriam ver Jesus.
a gente viu que Jesus predisse a sua morte, e a gente vai começar nessa parte de Jesus falando da sua morte, no versículo 34, tá? Que é aqui, ó. Quando Jesus terminou ali, né, no 31 ali, chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Esse versículo 31, chegou o momento de este mundo ser julgado. Ele está dizendo assim, olha, eu vim não para julgar, eu não vim para condenar, porque vocês já estão condenados. Vocês já estão em pecado. Eu não preciso condenar vocês, vocês já estão condenados, já estão em pecado. Eu vim para salvar. Só que agora minha obra pública, olha só, minha obra pública está terminando aqui. Eu já falei o que eu tinha que falar, eu já mostrei o que eu tinha que mostrar. Eu já manifestei o que eu tinha que manifestar. E agora chegou o momento de você ser julgado. Este mundo vai ser julgado. Então ele está dizendo, eu já estou terminando aqui o que eu vim fazer publicamente. É claro que a gente vai ver a crucificação, né? Depois da parte que Jesus fala com os discípulos, vai ter a crucificação. Mas é como se Jesus já estivesse adiantando esse momento da crucificação e trazendo para agora. Aquele já e ainda não, né? Que a gente vê muito. Ele trouxe para agora uma coisa que vai acontecer lá na frente, que é o momento do mundo ser julgado. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Essa questão de ser levantado, né? Ser levantado da terra, né? Ser crucificado, me lembra aquela música, né? Pela cruz me chamou, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Então, Jesus sendo tratado, se auto-tratando como um imã, né? Que puxa as pessoas para a cruz, arrasta as pessoas para a cruz, e por causa do tamanho amor dele demonstrado naquela cruz, até hoje, em 2021, a gente está aqui falando sobre as coisas que ele fez, né? Então, vamos lá. Nosso trecho começa no 34. 34. Que está aqui. A multidão disse, nós ouvimos da lei, aí a lei entende-se toda a escritura hebraica, né, a Torá e os profetas, ali eles estavam falando de tudo, né, pelo menos nos comentários que eu li, pode ser que eles estavam falando especificamente da Torá, mas não foi isso que eu li. Então, de acordo com as escrituras, né, o Cristo permanece para sempre, esse era o entendimento deles. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então, o povo, mesmo depois de Lázaro ter ressuscitado, mesmo depois de todos os sinais que Jesus tinha feito, mesmo depois de todas essas coisas, ainda não criam em Jesus. Porque ficam duvidando dele. Vocês acham mesmo que esse povo aqui tem capacidade de discutir a Escritura com Cristo? Não tem capacidade, entendeu? Eles estão querendo dizer assim, como que tu está dizendo que tu vai morrer se na Escritura diz que tu vai morrer se a Escritura diz que o Cristo não pode morrer, tem que permanecer para sempre. Só que Jesus já... Deixa eu tirar meu WhatsApp aqui. Jesus já tinha esse entendimento e já tinha explicado, já estava tudo claro o que ia acontecer. É claro que os discípulos tiveram dificuldade, o povo judeu também teve dificuldade de entender naquele momento. Bem, o Mateus falou na segunda-feira. Demora a entender, porque Jesus está na frente da gente. Ele está falando de coisas que vai acontecer, e é tranquilo. Só que eles nem se dobravam a dizer assim, mestre, eu não entendo agora, mas um dia eu vou entender. Não era essa postura, é a postura de dúvida, de questionar, de ser orgulhoso. Aí eles tomam essa resposta de Jesus. Parece que Jesus não está respondendo, né? Eles estão perguntando que tipo de levantar se o Messias não pode morrer. Ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Percebam, luz, trevas, crer, não crer. Essa é a grande sacada aqui de João em pegar esse miolo forte da doutrina de Cristo para nos trazer para uma reflexão. Tu tem crido ou tu não tem crido? Tu tá na luz ou tu tá nas trevas? Respondendo à dúvida doutrinária aqui dos judeus, né? A multidão ali. Então, a incredulidade dos judeus. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. A pegada de João parece que ele está dizendo assim, ó, olha,
Eles amaram mais as trevas mesmo. O povo judeu amou mais as trevas do que a luz. A luz veio, habitou entre nós, né? Começo de João. Mas o povo judeu, ele quis abraçar a luz mesmo. Tanto é que Jesus se ocultou. A luz foi embora. A luz não ficou. Não só no sentido presencial de Jesus, mas a luz não ficou. As palavras que traziam luz não permaneceu no povo judeu, de maneira geral. Foi embora, se ocultou, se apagou a luz. Né? Eles não guardaram a palavra de Jesus. 37. E, embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, água em vinho, multiplicar pão, a falar com a mulher samaritana, falar várias coisas que só a mulher samaritana sabia, embora ele já tenha feito tantos, ressuscitado Lázaro, não creram nele. A incredulidade, não crer. Percebam a questão da fé, do crer, muito forte aqui no livro de João. Por que eles não creram? Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Essa parte aqui, esse trecho, João está pegando e está dizendo, por que está acontecendo isso? Por que esse povo, mesmo vendo os sinais, eles não estão crendo? Por que está acontecendo essa situação? Primeiro, assim, indo direto ao ponto, né? Eu sempre, quando eu vejo essas tensões entre Deus tá manifestando coisas, sinais, atos, o braço dele está estendido, e de outro lado tem pessoas que não estão respondendo à iniciativa de Deus. Sempre quando eu... Deixa eu só... Sempre quando eu tô nesse dilema de Deus está agindo e a pessoa não está reagindo, eu sempre lembro do que está escrito em Provérbios, que está escrito em Tiago, que também Tiago fala, né? Que Deus, ele dá graça aos humildes e ele endurece os orgulhosos. Sempre é uma via de mão dupla. De um lado, nós temos pessoas orgulhosas, Deus endurecendo essas pessoas e essas pessoas não crendo. E de um outro lado, nós temos pessoas que, pela graça de Deus, são humildes e elas acabam crendo. Então, a gente sempre tem essas duas coisas. Deus tomando uma iniciativa, aí tu vê assim, mas essa pessoa não está crendo. E ela está sendo endurecida e ela não está crendo. É como se fossem duas coisas ao mesmo tempo, essa engrenagem, né? Que acontece. E é isso que João está falando aqui. Aí por isso, né, eles não podiam crer. Aí no 40 diz assim, cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração. Aí o J. Carson, no comentário que eu tenho, ele diz assim, na Septuaginta, que é a tradução pro grego do Antigo Testamento, né, não diz que Deus tinha cegado os olhos, mas diz que o próprio povo fechou seus próprios olhos, né? É aquela coisa, a mesma coisa eu falar uma coisa não nega a outra. Tipo assim, a pessoa endureceu o coração, Deus também, não nega. A pessoa se dobrou, Deus também fez ela se dobrar o coração. A gente tem que sempre pensar que se somos salvos é pela graça de Deus. E se não somos é porque estamos sendo orgulhosos e Deus está nos endurecendo também, porque Deus endurece o orgulhoso. 41. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Aí aqui, no próprio comentário ali, o D. Carson vai botar assim, que aqui João nos dá um problema, por causa que a gente sabe que essa citação, assim, ipsis literis, né, tá vindo de Isaías 53, mas essa aqui, provavelmente ele está citando Isaías 6. E se ele falou de Isaías 6, quando tem aquele texto famoso, né, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, ele está dizendo que ele viu Jesus glorificado já lá naquele momento, só que o texto não está falando exatamente
do Senhor Jesus, está falando de Deus. Então, gera um pouco de, tipo assim, do que será que o João está falando aqui? O G. Carson fala, né? Trouxe um problema. Será que ele está falando exatamente do capítulo 6? Provavelmente sim. Então, o Isaías, o profeta Isaías, ele consegue, no capítulo 53, ter a visão de Jesus sofredor, o servo sofredor, e aqui ele está dizendo que ele viu Jesus glorificado. Então, ele tem o rei exaltado e o servo sofredor no livro de Isaías, né? As duas coisas. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Olha só. Graças a Deus, né? Esse endurecimento do povo judeu, porque o povo judeu era orgulhoso e eles não queriam crer também em Jesus, não foi geral, não foi total. Alguns ainda creram, mas por causa dos fariseus, não confessavam a Jesus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Cara, quando eu leio esse trecho, eu sempre penso no apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo fala, em Filipenses 3, eu até anotei aqui, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Procuro agradar eu as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. E depois, em Filipenses 3, ele vai dizer, é verdade que eu também poderia confiar na carne, né, nas pessoas, na instituição. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Ó, por causa dos fariseus, as autoridades não criam. E o apóstolo Paulo era um dos fariseus. Quanto ao zelo, fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E a gente sabe o que virou o apóstolo Paulo, né? Ele amou mais a Deus do que a glória dos homens. Ele nega a sua história. O Madeira comentou, né? Ele considera como perda, como esterco, todas as coisas que ele fez na carne, né? Isso é bonito demais. Que é o nosso objetivo, né? Não agradar os homens, mas agradar a Deus, né? Então aqui, do 44 ao 50, que é o finalzinho, é o resumo do ensino de Jesus. Claro, esse título aqui não está no texto original, esse númerozinho aqui não está no texto original, né? Foi colocado depois para nos organizar aqui. Mas olha só as palavras escolhidas, né, por Jesus no seu último manifesto público, antes de começar uma conversa tete a tete com seus discípulos, do capítulo 13 ao capítulo 17. Antes de ter essas conversas entre eles, as últimas palavras de Jesus publicamente, tá? Jesus clamou, tipo assim, que nem aqui, né? Ele falou, tá vermelho, e depois ele se ocultou, né? Agora Jesus vai falar de novo e que o nosso coração esteja atento. É como se fosse assim, ó, cara, eu vou falar a última vez, me encontrem enquanto podem achar, né? Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Então, ele tá falando, né? Quem crê no que eu tô falando, não crê só em mim, né? Em última análise, crê também no Pai, né? O Pai me enviou. 45. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Então, a gente vê Jesus, conhece o Pai, né? Ele veio revelar o Pai. Ó, aí ele traz, o 46 traz lá o capítulo 1. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então ele veio salvar o mundo, porque a gente já estava em trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Percebe? Ele vai julgar o mundo, mas ele não veio para julgar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. A próxima vez que ele virá, aí sim vai ser para julgar. Mas ele já está dizendo, a consequência do julgamento já está aí. É vocês não ter guardado minha palavra. Aquele que não guarda, já era, não tem. Entendeu? Continua na mesma posição de condenação.
Quem me rejeita não recebe as minhas palavras. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, vai ser usado contra nós a palavra de Jesus. Essa julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Então, Jesus está dizendo, embora eu seja Deus, a doutrina da Trindade, né? Embora a palavra Trindade não esteja na Escritura, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Isso está bem claro na Escritura. É claro de explicar? Não é. É bem difícil de explicar. Complexo, né? Mas é isso que a Escritura fala. Os três são Deus. Um único Deus, né? Há um só Deus, mas esse um só Deus, ele é composto, né, de três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui no finalzinho, Jesus está dizendo, eu sou submisso ao Pai. Então, dentro da Trindade, todos são Deus, mas o Pai tem mais autoridade sobre o Filho, nesse momento aqui, tá? Porque depois, quando Jesus morrer e ressuscitar, ele fala que toda a autoridade foi dada para ele. Então, já existe essa autoridade geral entre os três, né? Os três têm autoridade. Aqui Jesus está falando, tudo que eu fiz foi ordenado, tudo que eu fiz foi em submissão, eu estou sendo obediente, e obediente ele vai ser até a morte de cruz. Quando dá aquele conflito de, se possível, passa esse cálice de mim, ele não passa, ele aceita, porque é a vontade do Pai. Então ele cumpre a vontade do Pai morrendo na cruz. Certo? Acabou meu tempo aqui. Vamos abrir agora para comentar.